líder sul-africano Nelson Mandela disse certa vez que, assim como o fim da escravidão e do apartheid, a erradicação da pobreza não é uma questão de caridade, mas de justiça. E que a pobreza não é uma condição natural, mas uma invenção do homem. Fato é que a pobreza existe desde o início da história da humanidade. No princípio, todos eram pobres, viviam a escassez de alimentos e eram vulneráveis às doenças. Mas, ao longo do tempo, algumas sociedades floresceram e outras ficaram para trás. A religião determinou quem poderia ou não ser rico ou pobre. A liberdade do pensamento político e científico garantiu que algumas nações passassem à frente de outras, pudessem explorar recursos naturais e ampliar seus territórios. Dinâmicas que ocorreram no mundo todo em ritmos diferentes, em lugares diferentes e que foram marcadas por guerras entre nações e confrontos internos. O padrão se reproduziu pelos séculos. O mundo, a partir da Revolução Industrial e, sobretudo, mais recentemente no século XX, viveu períodos de enorme progresso material, mas não erradicou a pobreza e observa o aumento das desigualdades. É sobre isso que nós vamos falar hoje em mais uma entrevista aqui no Futura da série especial sobre pobreza e desigualdades. Eu converso com o Francisco Carlos Teixeira, professor de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Francisco Carlos, muito obrigada pela presença desde já. E vou começar aqui com uma pergunta que eu acho que é para a gente começar mesmo. Desde que o mundo é mundo, existe pobreza e existe desigualdade? O que mudou de lá para cá, pelo menos no nosso entendimento sobre o que é pobreza e o que é desigualdade social, principalmente? Olha só, eu acho que a gente tem que distinguir o que eram, para usar uma linguagem bíblica, o que eram flagelos do homem, né, daquilo que nós chamamos hoje modernamente de pobreza. Né? Evidentemente, as sociedades mais antigas, desde a antiguidade, elas sofreram com a fome, com a peste e com a guerra, aqueles cavaleiros apocalípticos que amedrontavam a humanidade de então. Mas a fome do mundo antigo, ela não era um dado produzido pelas estruturas sociais desse mundo antigo, né? Ela, muitas vezes, na maioria das vezes, onde que a gente tem documentação, a fome era decorrente de um inverno muito duro, de neves mais abundantes, ou ao contrário, de uma seca muito forte. E ela também era produzida, a fome, pela passagem dos exércitos inimigos, pelo saque. Esse tipo de fome não é a fome que nós entendemos, né? Hoje nós temos países que estão em paz, né? Que têm uma vida normal, uma estrutura normal, como, por exemplo, Bangladesh, mas são assolados permanentemente pela fome. Então, aqui tem uma diferenciação, né? A pobreza como flagelo, como castigo, e que tem essa força bíblica tão grande, né? Ganharás o pão com o suor do teu rosto, e que naturaliza esses dados. Né? Os dados, eles são como que naturalizados. As pessoas passam a acreditar que, na verdade, quando acontece uma fome endêmica, um grande problema dessa natureza, aquela população cometeu um pecado coletivo ou deixou de observar regras religiosas ou não cumpriu com os mandamentos que deveriam cumprir. A ética religiosa tinha um peso fundamental no conceito do que era a pobreza e a fome, né? E durante a Idade Média, a Igreja Católica, que difundia esse conceito, era riquíssima. Quer dizer, existia aí já também uma desigualdade social, só que não existia o entendimento dessa desigualdade, é isso? Não existia, exatamente. Não existia o entendimento que essa desigualdade social, essa repartição dos bens era desigual e, portanto, injusta. Era natural conceber uma sociedade dividida, normalmente a gente fala numa sociedade trinitária ou das três ordens do imaginário, né? Trabalhadores, sacerdotes e guerreiros, né, nesse sentido, e que a remuneração e a partilha dos bens sociais entre essas ordens que foram criadas por Deus e que eram permanentes fosse natural. Então, evidentemente, sacerdotes e guerreiros que formavam a aristocracia nessa sociedade, eles eram melhor remunerados, porque eles eram os guardiões físicos e mágicos, né, do bem-estar de todos nesse sentido. Mesmo em sociedades muito avançadas para a época, como, por exemplo, na China imperial, nesse mesmo período, né, havia a ideia de um equilíbrio cósmico.
Então, por exemplo, se os rios transbordavam e causavam a fome, ou se os rios secavam e causavam a fome, isso era derivado, né, de um ato ou uma série de atos injustos do imperador. O imperador tinha perdido o mandato celeste. O quanto que, na Idade Média, quer dizer, já a partir do século XVI, a ética protestante, né, colaborou, foi responsável pelas características de desenvolvimento econômico das nações aonde as religiões protestantes se instalaram? A ética calvinista, protestante em geral, mas a calvinista em especial, e que foi o grande trabalho do sociólogo alemão Max Weber, né, sobre a ética protestante e a expansão capitalista, ela parte de uma noção de uma profunda lógica, né, dentro do pensamento religioso. Né? Ela vai dizer que Deus não tinha nenhuma razão para compensar ou recompensar os maus. Então, se numa sociedade alguns homens são mais ricos do que os outros, é porque eles são os escolhidos de Deus. Né? Deus não seria de maneira alguma tão injusto para apanhar bons cristãos, né, e levá-los à miséria e trazer homens maus recompensados com dádivas materiais e dinheiro e recursos, etc. Então, a ética calvinista, ela acaba sendo um impulso de legitimação à acumulação, né, e ao enriquecimento das pessoas. A ideia que tinha sido muito divulgada pela própria Igreja Católica na Idade Média, de que a pobreza era natural e que as pessoas tinham que se, achar que não precisavam lutar contra aquilo, baseava-se fundamentalmente em dois sentidos. Um, que o reino que todos queriam e precisavam não era desse mundo. Né? Isso aqui era o vale de lágrimas, onde que as pessoas tinham mesmo que sofrer, porque sofrendo elas aceleravam a sua passagem para um mundo muito mais rico, uma Canaã de mel e leite, onde elas viveriam felizes. E, em segundo lugar, que a riqueza, por exemplo, do Vaticano, do papado, das ordens religiosas, era a serviço de Deus. E assim justificava a riqueza. Justificava a riqueza. A ética calvinista, ela inverte essa mão. Ela diz, não, os homens ricos são os eleitos, porque Deus é justo. Ele não faria o contrário disso. Então, na verdade, a ética calvinista, como você diz, a partir do século XVI, né, ela dá um impulso e uma legitimação à expansão do capitalismo. Quanto essa mudança de pensamento foi responsável pela Revolução Industrial, que foi uma ruptura, né, um marco na história dos processos econômicos, sociais, políticos na humanidade? Sem dúvida nenhuma. A partir de meados do século XVIII, na Inglaterra e na Holanda, que são países onde o calvinismo teve uma grande expansão, houve um estímulo para a acumulação de riqueza e para a acumulação de bens materiais e a transformação do processo produtivo. E, ao mesmo tempo, houve, principalmente na Inglaterra, um entendimento de que a pobreza era um castigo. Veja só, não é mais a pobreza como um flagelo geral, um flagelo que atinge todo mundo, como na Antiguidade ou na Idade Média. A pobreza compreendida a partir da Revolução Industrial, ela é natural, ela advém de um castigo e ela advém de características próprias dos pobres. Na verdade, o que está se fazendo é completar logicamente o raciocínio. Né? Se o enriquecimento é uma dádiva de Deus, a pobreza é uma punição e é um sinal de que essas pessoas não se esforçaram o suficiente. A partir da Revolução Industrial, se consolidou um padrão, um modelo de crescimento econômico, de desenvolvimento, que é um padrão que se reproduz até hoje, que é o padrão capitalista de desenvolvimento, né? E o quanto que lá naquele momento, lá na Revolução Industrial, já estava a ideia de pobreza e desigualdade que nós temos hoje, atualmente, nos dias de hoje? No século XVIII, quando a Revolução Industrial
se acelera e o século XIX inteiro, que aí já é uma industrialização capitalista maciça, foi minoritária a ideia de que você poderia eliminar a pobreza, né? Mas já era presente. Se nós pensarmos já no século XIX, o casal Sidney e Beatriz Webb, que fazem o primeiro levantamento de pobreza, e os primeiros trabalhos dos socialistas utópicos, né? Aqueles socialistas pré-Karl Marx, pré-marxismo, né? Onde eles tentam pensar a reforma da sociedade, criar quarteirões residenciais, criar linhas de transporte, criar escolas, etc. E, principalmente, uma educação moralizante para o pobre, para ele ser mais frugal, para ele escapar da sua própria pobreza. Então, pode-se dizer que se a Revolução Industrial generalizou no Ocidente, nas suas cidades, a pobreza, ela trouxe em si também o núcleo do combate à pobreza como uma política pública, como uma obrigação de Estado, de forma minoritária, não ainda com uma aceitação. Muito claro, os debates no parlamento britânico no século XIX são muito claros em relação a isso. A partir do surgimento do marxismo como corrente política, digamos, 1848, com a publicação do Manifesto Comunista por Marx e Engels, aí as classes abastadas têm um outro impacto sobre a questão da pobreza. Eles começam a perceber que o acúmulo de pobres nas suas sociedades poderia ser alguma coisa que acabaria se voltando contra eles. Não só como delinquência, né? A ideia das classes perigosas, que é tão comum para a gente, né? Nesse sentido, mas também como um fator político que poderia levar à revolução. Agora, mais aqui para o século XX, de que forma a globalização, principalmente depois do advento da internet, da disseminação da informação pela internet, a facilidade de transporte, circulação de mercadorias, consolidou o modelo de desigualdade, de pobreza que já vinha se construindo e, por outro lado, também consolidou a ideia de que a pobreza não era natural, que a pobreza precisava ser combatida, sem dúvida enfrentada, nenhuma, né? o grande impacto que vai ter, mudando totalmente o quadro, é a Revolução Russa de 17. Porque aí um Estado inteiro, e depois de 45 vários países no mundo, né, vão dizer: nós podemos fazer uma sociedade igualitária, justa, sem pobres. Né, que era a proposta do comunismo real ou do socialismo realmente existente. Hoje, a partir de 1991, com a crise dos países comunistas, nós sabemos que se de fato houve uma melhora fantástica da condição de vida, por exemplo, em saúde e em educação, alguns países que mantêm esse regime ainda, como Cuba, são exemplos disso. Por outro lado, o preço disso foi extremamente elevado, não só pela supressão de liberdade, a supressão das individualidades, a supressão dos talentos, né, a supressão da livre expressão nesse sentido, como também a capacidade de investimento dos estados em manter esses regimes se mostrou muito duvidosa e acabou entrando em colapso. Houve também uma segunda mutação a partir da Declaração de Direitos do Homem, como a ONU assumiu essa declaração. Porque a declaração, quer dizer, claro, filha da Revolução Americana, da Revolução Francesa, a declaração ela falava de direitos políticos. O que acontece na segunda metade do século XX e depois, principalmente com a globalização, é a ideia de que esses direitos políticos não bastam. Além do direito de votar, de livre expressão, essa coisa mais clara, juntado aí como direito, não direitos exatamente políticos, mas direitos humanos, o acesso à água, o acesso à escola, acesso ao trabalho, o acesso à educação. Cidadania completa. Exatamente isso que você está falando, quer dizer, cidadania agora não é mais o exercício de direitos políticos. Cidadania agora é um conjunto de direitos sociais. Aqui a coisa muda. Professor Francisco Carlos, muito obrigada por essa conversa. Foi um prazer. Bom, a nossa conversa termina aqui, mas a gente agradece aí a sua companhia, já esperando você na próxima oportunidade. Um abraço e até lá.